Hello, my friends do sétimo ano, good morning. Bom dia para vocês, galera. Bom, estamos iniciando mais uma aula de inglês e na aula de hoje nós vamos falar sobre ordinal numbers. O que são ordinal numbers? Os ordinal numbers são os números ordinais, certo? Ou seja, aqueles números que a gente utiliza para descrever a ordem de alguma coisa, certo? Por exemplo, Ana Cristina é a primeira da chamada, não é? Ou então, deixe-me pensar aqui. Pedro é o último da fila, certo? Então, para descrever a ordem das coisas, a gente utiliza os ordinal numbers, certo? E aí agora, na nossa aula de hoje, nós vamos aprender como a gente diz os ordinal numbers em inglês. Então, vocês vão poder abrir o material de vocês na página 321, certo? Onde a gente vai começar a trabalhar com os ordinal numbers. Ele diz, não é, que os números ordinais são utilizados para falar sobre a ordem das coisas, ok? Também ele vai dizer que a gente pode usar os numbers, os ordinal numbers, para falar sobre datas, certo? E aí, para formar os ordinal numbers, a gente vai colocar sempre um TH no final de cada um dos nossos números, da palavra escrita, certo? E depois na pronúncia fica também com TH, certo? A gente começa observando, certo? Aqui, duas palavrinhas, olha só, first e o second. Eu vou até acrescentar o terceiro, tá? Que é third, para a gente observar como é que funciona aqui. Primeiro, a palavra primeiro, não é? Nós vamos observar, certo? First, olha só. First em inglês quer dizer primeiro. I am the first student to finish the test. Eu sou o primeiro aluno a finalizar o teste, certo? Então, a gente tem aqui first. Se eu for escrever por extenso, é essa palavra aqui. Agora, se eu for escrever em forma de numeral, eu vou ter que colocar o número 1, certo? E logo depois do número 1, coloco as letras S e T, certo? Como está aparecendo aqui. Teacher, o que significa isso, tá? É como se para nós, ok, fosse essa forma aqui, onde a gente coloca o número 1 e coloca a bolinha, não é? Que diz primeiro, não é isso? Ou segundo, ou terceiro. No português, nós temos apenas duas formas, não é? Por exemplo, aqui para nós, o segundo, que nós chamaremos de second, não é? Ficaria dessa forma aqui. Mas em inglês, o segundo, nós vamos escrever second, certo? E o second, ao ser passado para a forma de numeral, fica com 2, o number 2, não é? E aqui no ladinho, ND. O third é o terceiro, third, certo? E para o terceiro, nós vamos ter aqui a sigla RD, certo? Então, as duas últimas letras da palavra, quando eu vou escrever em forma de numeral, eu coloco bem aqui do ladinho, certo? Aqui nós temos os números 1, 2 e 3, não é isso? First, second e third, como é apresentado no nosso material didático. Já a partir do número 4, prestem atenção, a partir do número 4, todos os números vão ter TH no final, certo? Então, eu escrevo o número, por exemplo, 4, não é isso? 4. E aí, coloco o TH, então eu pronuncio fourth, certo? Fourth, com a língua entre os dentes. Bom, em forma de numeral, fourth ficaria, certo? O número 4, olha só, o número 4 mais TH aqui pequenininho, aqui em cima, certo? Fourth. Agora o número 5, fifth, certo? Vamos ter o número 5 e mais uma vez vamos colocar o TH bem ali do ladinho. É por isso que toda vez que eu coloco uma data no quadro, não é? Ou então na prova de vocês, aparecem essas letrinhas perto do número, que isso quer dizer o número ordinal em inglês, certo? E aí, a gente vai ter uma última dica também, que é o seguinte: quando eu tenho um número
Por exemplo, 20, 30, 40, 50, não é? Até o número 90. Esse número ele acaba com o Y, certo? Eu vou excluir o Y e coloco o IE no lugar. E logo depois eu coloco o TH. Como foi o caso, que eu até escrevi aqui também, do 20. Não, melhor, do 80. 80, tá? Eu pensei no 20, mas é 80. 80, não é? 80th. 80th, certo? Coloquei o TH aqui no final. Então, 80 aqui eu tirei o Y e coloquei IE e na sequência TH, certo? Bom, aí a gente tem no nosso material todas as informações sobre os números até 100. Então, a gente tem first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 16th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, certo? Depois temos 30th, 32nd, 40th, 43rd, 50th, 50th, 54th, 60th, 70th, 80th, 90th, 100th, certo? Essas pronúncias todas, elas são feitas com esse, não é entre a língua entre os dentes. Isso só até bem engraçado para nós. Não é porque não é um som que a gente tem da língua portuguesa. Mas é bem legal de fazer e é bem prático também, não é? Vocês podem pronunciar melhor depois as palavras que terminam com TH utilizando esses sons, certo? E aí, a gente vai então entender que do número do primeiro até o centésimo, não é? Que é o número 100, a gente tem essas pronúncias em inglês. E aí, baseado nessas informações, nós vamos fazer as nossas atividades de hoje. Tá legal? Bom, a primeira atividade que vocês têm, vocês vão observar que tem pessoas numa linha, não é? Lembrem que as linhas começam sempre da direita para a esquerda, não é? Então, aqui nós temos a primeira pessoa até a última. A primeira pessoa é o Jake, não é isso? Jake é a primeira pessoa na linha. E o Ben é a última pessoa. Então, a gente vai dizer aqui, tá? Observe a figura e preencha os espaços em branco utilizando números ordinais por extenso. Ou seja, vocês vão escrever como eu mostrei aqui para vocês, tá? As palavras first, second, third e assim sucessivamente. Quem é a primeira pessoa? Então é o Jake, não é? O Rick, então, seria qual pessoa? A quarta, não é? O Ben é o último, ok? O Ben é a última pessoa, então ele é o número, qual ele é? Quem ele é na fila? O primeiro, segundo, terceiro, sétimo, o oitavo, não é? A mulher com o bebê, ela é quem na fila? Qual é a posição dela? O homem em frente a Pat, ele é quem na fila, certo? Depois, a mulher atrás de Rick, ela é quem na fila, certo? E Leslie quem é a Leslie? Qual a posição de Leslie? A Leslie é a segunda e a Mary é a terceira. Então, vocês vão escrever por extenso as informações e vão colocar aqui para mim. Depois, vocês vão observar os números e vão escrevê-los por extenso também. Você já tem a resposta, não é? Obviamente está aqui na tabela, vocês podem dar uma olhadinha, ok? Agora, vou colocar aqui para vocês 8. São 8? Isso. São 8 números, certo? E quero que vocês escrevam para mim por extenso aqui no material de vocês na questão de número 3, tá legal? Essas são as atividades que a gente vai fazer na nossa aula de hoje, ok? Vocês vão observar aqui para mim os números que eu vou colocar, que são 78, 54, 123, 39,
862, 95, 41 e, por fim, 26. Vocês vão escrever, olha só, podem dar uma pausa aqui agora, certo? Vocês vão escrever, ok? Esses números para mim, aqui na questão de número 3. Primeiro vocês vão colocar estes números, eles são todos, certo? Números ordinais. Ok? Olha só, todos números ordinais com TH, não é? Com ND, com ST, assim sucessivamente. Vocês vão escrever para mim esses números, certo? E vocês vão completar aqui no número 3, tá legal? Depois, vocês vão fazer para mim a próxima atividade, que é a número 4, ok? Onde a gente tem uma seguinte informação e a gente finaliza o nosso conteúdo de hoje, tá ok? Bom, é o seguinte, galera, a gente tem aqui pessoas famosas, não é? Do mundo todo, por exemplo, vocês já provavelmente ouviram falar do Papa Bento XVI ou do Papa João Paulo II, não é? Essas pessoas utilizam números ordinais, não é? No final de seus nomes, para indicar a sucessão delas. Por exemplo, a Rainha Elizabeth II, não é? Que é a Rainha da Inglaterra. Então, as pessoas usam números ordinais para indicar a sucessão, não é, delas no reinado, no trono, no determinado cargo, certo? E aí vocês vão observar aqui na questão de número 4 que nós temos o Luís XV, o Henry V, Richard I, o Edward III, certo? E aí nós vamos utilizar as palavras, talvez essa seja a questão um pouquinho mais difícil de fazer. Vamos utilizar as palavras daqui, não é? Do nosso quadro já da página 321, para escrever. Aí o que a gente vai fazer? Eu vou, na verdade, ajudar vocês já com essa questão. Nós vamos escrever o nome da pessoa, certo? E o número ordinal ao qual ela pertence, certo? Eu vou dar 2 pistas para vocês, 2 ajudinhas, e vocês podem fazer as outras 2. Por exemplo, Louis, não é? Que está aqui, a gente diz Louis 15º, não é? Que é o Luís XV. Olha só, temos um X e um V, não é isso? Louis XV, Luís XV, a gente diria aqui no Brasil, tá? Mas, em inglês, nós dizemos Louis, aí vamos dizer o Luís, o 15º. Louis the 15th. Is it? Yes. Louis the 15th. Tá aqui a resposta da letra A da número 4, certo? Já na segunda questão, nós temos Henry V, não é? Henrique V, como nós diríamos aqui no Brasil. Bom, para o Henrique V, nós vamos dizer na letra B, então, Henry. Mais uma vez, vamos colocar o the, não é? Henry the 5th. Ok? 5th. Olha só a resposta da letra B. Tá certo? Da quarta questão aqui. E agora vocês vão realizar para mim as letras C e D do material, certo? Para que a gente encerre aqui o nosso conteúdo do What's the Date Today? Bom, a gente vai ver no nosso próximo vídeo, tá legal? Que os dias da semana também, os meses, não é? As datas, elas podem usar os números ordinais, como a gente já trabalhou anteriormente, tá legal? E aí a gente, na próxima aula, começa a explorar essa parte do conteúdo dos ordinal numbers. Tá legal, galerinha? Espero que vocês estejam bem, estejam em segurança, fiquem em casa, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, tá bem? Bye bye, my friends, e até o nosso próximo vídeo. Have a nice week. See you!